Fala galera, agora continuando nosso curso de estatística, fazer mais algumas questõezinhas de provas anteriores. Então, uma questão da prova da AFA de 2017. Vamos lá. As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Então, tem lá os alunos A, B, C, D, E, F, G, H e as notas deles: 6,5, 10, 8, 9,4, 8, 6,4, X e 7,4. Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2. Considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é aí, igual à moda, inferior a 9,8, superior à mediana. Enfim, então é um problema bastante tranquilo, né? Para vocês verem como as provas cobram, né? Não são necessariamente questões super elaboradas. Tá? Essa foi uma questão bem tranquila. Então vamos lá. Primeiro a gente sabe que a média é 8,2. Então, vamos usar esse fato. A média é 8,2. Então, a média vai ser 6,5 mais 10 mais 8 mais 9,4 mais 8 mais 6,4 mais x mais 7,4, tudo isso dividido pela quantidade de notas, que são 8 notas. Isso tudo tem que dar 8,2, ok? Agora tem que somar, né? A parte chata dessa questão é ficar somando. Então, vamos lá, 10 com 8 já vai dar 26. Já vai dar 26. Aí 6,4 com 7,4 já vai dar 13,8. Então, 13,8, coloca aqui no nosso cantinho. 6,5 com 9,4 vai dar 15,9. Vai dar 15,9. E o 8 passa multiplicando para o outro lado, né? Multiplicando 8,2. Vamos ficar com... Vou fazer essa conta aqui rapidamente de cabeça. Ó, de cabeça eu encontrei 55,7, tá? Então, mais x tem que dar 8 vezes 8,2, que vai dar 65,6, né? 8 vezes 8 é 64, aí é 65,6. 8 vezes 2 vezes 8 é 16, né? Então, o x será... Passando para lá, 9,9, né? Imagina se tinha 9,9. Isso, 9,9. Tá certo? 9,9 foi a nota X do aluno G. Beleza. Aí, agora ele quer que você analise as alternativas, né? Que é clássico da AFA, né? Ela faz várias afirmações que você tem que ficar analisando. Então, letra A é igual à moda? Bom, vamos analisar aqui a moda dessa distribuição. Então, letra A. Qual seria a moda dessa distribuição de notas? Nota, lembra, é o valor mais frequente, ou seja, o valor que mais aparece na distribuição. Então, pelo que parece, todas as notas elas são diferentes, exceto a 8, né? A 8 é a única nota que se repete. Então, é a única nota que tem uma frequência de aparecimento de 2. Então, ela é a moda. Então, a moda é o 8. Então, se a moda é 8, é igual à moda? Não, né? Falso. Então, a letra A é falsa. Letra B. É inferior a 9,8? Não, né? É 9,9, falso. Letra C. É superior à mediana? Opa, superior à mediana. A mediana é o termo central da distribuição ordenada. Então, toma cuidado. Eu tenho 8 notas, certo? Então, não vai pegar essas duas notas aqui, né? 9,4 e 8 e fazer a média delas. Cuidado com esse erro. O aluno distraído, às vezes, dá esse mole. Não faça isso. O que a gente tem que fazer? Para poder calcular a mediana, eu preciso fazer a distribuição ordenada. Eu preciso calcular o ROL. Então, vamos lá. Vamos estabelecer aqui o ROL.
Então, o nosso rol vai ser, qual a menor nota de todas? Foi 6,4. Depois, 6,5. Depois, 7,4. Depois, 8. Depois, 8 de novo. Depois, 9,4. Depois, 9,9. E por último, 10. Tá? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todas as notas aí. Tá? Repare que geralmente, quando a gente está falando de uma distribuição, a gente utiliza tracinho para representar, para dividir cada uma das observações. Por que a gente não usa vírgula? Porque geralmente os números têm vírgula, né? Aí fica confuso se a vírgula é do número ou se a vírgula é a separação entre duas observações. Tá? Então, a gente costuma usar tracinhos. Beleza, feito isso, agora a gente tem que achar. A gente tem que analisar. Como eu tenho uma quantidade par de observações, né? Eu tenho 8 observações, então eu tenho que pegar a média aritmética dos dois centrais. Então, ó, essa é a minha primeira, o x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. Então, como o número é par, as observações centrais são a x4, né, 8 sobre 2, e a x5, que é a seguinte. Então, a média aritmética de 8 com 8 é 8. Né? Então, a mediana dessa distribuição é 8 mais 8 sobre 2, que dá 8. Beleza? Aí ele fala o seguinte, é superior à mediana? É, porque o valor do x é 9,9, então, a princípio, a letra C é a nossa resposta. Mas vamos analisar também a letra D. O que diz a letra D? É inferior à média aritmética das outras 7 notas. Bom, não, né? Muito provavelmente não, né? Porque já é 9,9, está muito próximo do valor máximo, tá? Mas vamos calcular só para ter certeza. Mas com certeza não é, porque as outras, se eu tirar o 9,9, eu vou obter um outro valor, né? Um valor menor. Mas o que a gente pode fazer? Repare que a gente não precisa fazer toda a conta de novo, né? Porque a soma das outras 7 notas nós já calculamos aqui, né? É 55,7. Não pode esquecer desse número que está já de presente para você. Então, vou chamar de x barra linha, né? Ou seja, a média aritmética dos outros 7 números vai ser a soma deles, que é 55,7, dividido pela quantidade que a gente tem, que é 7. E aí isso vai dar... Repare que 56 é 8 vezes 7. Então, 55,7 é muito perto de 56. Então, isso aqui é quase 8, né? Deve ser uns 7,9 aproximadamente, 7,8, alguma coisa assim, tá? E com certeza isso é menor do que 9,9, com certeza. Então, a letra D também é falsa, tá? E com isso, a gente fica com a resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Tá? Então, uma questãozinha tranquila da AFA, que você calculava rapidinho pela média, tirava o valor de x, depois fazia a análise das alternativas. Uma questão tranquila de prova aí 2017, uma prova recente. Agora vamos para uma questão mais recente ainda, né? Uma questão de 2022, ano passado. 10 alunos, ao término das aulas, decidiram se reunir para um lanche. As despesas feitas por esses alunos estão representadas no histograma abaixo. Então, tem lá, eu tenho um histograma, né, de número de alunos em relação à despesa que foi gasta. Com base nas informações, é correto afirmar que o gasto médio foi menor que 33,5, o gasto mediano foi menor que 33. O gasto médio foi 1,5 maior que o mediano e a soma dos gastos médio e mediano é 67,5. Eu recomendo sempre que você analise as alternativas para você saber o que você precisa calcular, né? O que é necessário calcular. Então, por exemplo, a gente já sabe que a moda eu não preciso calcular, porque nenhuma alternativa fala sobre moda. Entendeu? Então é bom você isso já vai orientando. Leia sempre a questão toda para você ter uma ideia do que você vai precisar fazer nela. Beleza, aqui a gente tem um histograma, né? Eu não falei ainda de histograma, deixei para falar agora. O que é um histograma? Histograma é um gráfico. Lembra que lá atrás eu falei que para a gente poder, quando a gente está fazendo um estudo, né, da amostra, da população,
a gente costuma organizar os dados, as observações, numa tabela, que é a tabela de frequências. Uma outra maneira de você organizar os dados é através de gráficos. E um dos gráficos usados é o gráfico de histograma. Tá? Outro gráfico é o gráfico de linhas, né? Que é aquele mais conhecido, que é o gráfico lá que a gente conhece. E outro é o gráfico de setores, né? Que você pega um círculo e divide ele em regiões, tá? Para representar a distribuição, ok? Então, esse é o histograma. O histograma ele normalmente é utilizado para você representar dados que são divididos em faixas, né? Ou divididos em classes, né? São aqueles agrupados. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: na faixa de 15 a 25, eu tive 2 observações, ou seja, eu tenho 2 alunos que tiveram uma despesa entre 15 e 25. Aí, na faixa de 15 a 35, eu tive 4 alunos, e assim por diante. Então, na verdade, esse aqui é um problema de distribuição com dados agrupados, tá bom? Então, eu vou montar aquela nossa tabelinha de frequência, né? Então, vamos lá. Eu tenho as nossas observações, as nossas faixas, ou o nome mais bonito que é classes. Tá? Quais são as nossas classes? A primeira classe é de 15 a 25. Tá? A segunda classe que é de 25 a 35. A terceira classe que é de 35 a 45. E a quarta classe, que é de 45 a 55. Tá certo? Agora vamos encontrar a frequência absoluta dessas classes. Então vamos lá. A frequência absoluta da classe de 15 a 25 foi 2, né? Porque eu tive 2 observações pelo gráfico. De 25 a 35 eu tive 4 observações. De 35 a 45 eu tive 2 observações e de 45 a 55 eu tive 2 observações. Beleza? Agora vamos calcular a frequência acumulada, né? Por quê? Porque ele pede o valor mediano, ele pede a mediana. E nós vimos que a mediana de uma distribuição é aquele valor que acumula, né? Que tem a frequência acumulada de 50%. Então vamos lá. O total de observações é 10. Né? Ele fala isso no início, né? Tenho 10 alunos. Então, a frequência acumulada da primeira classe é 2 sobre 10, direto, 20%. Da segunda classe é 2 mais 4, 6, 60%. Da terceira é 2 mais 4 mais 2, 80%. E da última é 100%. Beleza? Essas são as frequências acumuladas. Se a gente quer encontrar o valor mediano ele está aqui, né? Entre 20, é aquele que acumula 50%. Ele está entre 20 e 60%. Ou seja, o valor mediano pertence à segunda classe. Tá? Então, marquei aqui o valor x, que é o valor mediano. Então, eu tenho o seguinte. Agora, a gente faz aquela nossa proporçãozinha, né? X menos 25 está para... Quais são os valores das frequências, né? Vão ser 50% menos 20%. Isso tem que ser igual a 35 menos 25 sobre 60%, que é a frequência acumulada do 35, menos 20%, que é a frequência acumulada do 25. Tá certo? Bom, as porcentagens, né, se cancelam e a gente fica com x menos 25 sobre 30 igual a 10 sobre 40. Tá certo? Aí simplifica aqui, vou ficar com 30 sobre 4, dá 7,5. Então, x menos 25 é igual a 7,5.
Logo, o x é 25 mais 7,5, 32,5. Então, calculamos a mediana. A mediana é 32,5. Beleza? A mediana vai ser 32,5. Show! Agora vamos calcular a média, né? Lembra como é que a gente calcula a média numa distribuição que está dividida em classes? Deixa eu ver se eu consigo abrir mais espaço aqui. A gente pegava os pontos médios das classes, né? Então, eu vou utilizar o valor médio aqui, 25 mais 15 sobre 2, que é 20. 35 mais 25 sobre 2, 35 mais 45 sobre 2, enfim, a gente vai usar esses valores. Então, a média aritmética vai ser a seguinte, ó, 20, só que o 20, né, como a classe 1 apareceu 2 vezes, então é 20 vezes 2, mais 25 mais 35 sobre 2 dá 30, né, vezes o número de observações, que foi 4, mais 35 mais 45, que dá 80, né, sobre 2 dá 40, vezes o número de observações, que é 2, mais 45 mais 55, que dá 100, sobre 2, 50, vezes o número de observações, que é 2. Tudo isso dividido pelo número total de observações, que é 10, tá certo? Isso já nos ajuda, né? Ó, o 0 já pode se cancelar de todo mundo, com o 0 de baixo, e aí ficamos com 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem 4 mais 12 mais 8 mais 10. Então, vai dar 20, 30, 34. Então, o valor médio dessa amostra é 34. Beleza? 34. Agora, vamos analisar as alternativas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o gasto médio foi menor que 33,5. Falso, né? O gasto médio foi 34, foi maior que 33,5. O valor mediano gasto superou 33. Falso, né? Ele foi menor que 33, ele foi 32,5. Letra C. O gasto médio foi de 1,50. Foi 1,50 maior que o mediano. Verdadeiro, né? O mediano foi 32,5 e o médio foi 34, 1,50 a mais. Então, a princípio, a letra C é a nossa resposta. Letra D, a soma do gasto médio com o mediano dá 67,5. E não, né? Dá 66,5. Falso também. Então, a resposta é a letra C. C de cadete. Beleza? Show, gente. Agora vamos para a nossa última questão, que é o seguinte, ó, questão da Escola Naval, a única que nós conhecemos, né, que caiu até o momento da Escola Naval. Então, um corredor pretende tornar mais regular o tempo gasto para percorrer uma determinada distância. Ele anotou os tempos em minutos de cada vez que ele percorreu essa distância, na tabela abaixo. Então, olha os tempos que ele gastou. Ele gastou 3 minutos na primeira vez, 5 minutos na segunda, 8 minutos na terceira, 3 minutos na quarta, 9 e assim por diante. Tá? Só que o que aconteceu? Ele quer tornar mais regular. Tá vendo que os valores estão oscilando muito? Então, ele gostaria que esses valores ficassem mais regulares. Tá certo? E aí, o que ele vai fazer? Percebendo a média x dos tempos observados, o corredor pretende realizar o percurso mais n vezes com o tempo exatamente igual à média, cada vez para que o desvio padrão de todos os tempos observados diminua em uma unidade. Dessa forma, o valor de n é igual a... Então, galera, a ideia é a seguinte... Ó, tá vendo que está oscilando muito os valores dos tempos que ele gasta, né? Vamos supor que a média, só uma hipótese, tá? A média deu 4, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer várias corridas atingindo sempre 4 minutos. Por quê? Se ele começar a fazer várias corridas e atingindo o valor igual à média, o que vai acontecer? Ele vai tornar a distribuição dele mais regular, tá certo? E sem alterar a média. Por quê? Pensa só,
Se a sua média até o momento é 7, você fez lá na sua escola, você tirou 8, depois você tirou 6, depois você tirou 8, depois você tirou 6. Sua média é 7. Se você tirar um 7, a sua média não se altera, né? Quando você acrescenta um valor que é igual à própria média, a média não altera, tá? Porém, a sua oscilação diminui, você fica mais constante quando você adiciona valores mais próximos da média. Então, o objetivo dele é esse, é adicionar valores nessas observações, nesse conjunto de observações iguais à média, para que a média final não se altere, porém o desvio fique menor, as oscilações fiquem menores, tá certo? Beleza. Agora vamos então resolver o problema. Então, a primeira etapa é a gente montar nossa tabelinha, né? Nossa tabelinha para encontrar o desvio padrão dessas observações, para a gente saber o que ele quer diminuir. Então, as nossas observações são 3, 5, 6, e 8 e 9. Tá? Essas são as observações que a gente encontrou. Agora, vamos calcular o desvio dessas observações. Não, na verdade, a frequência dessas observações, né? Quantas vezes elas apareceram. Então, ó, o número 3 ela apareceu 2 vezes. O número 5 apareceu 3 vezes. O número 8 apareceu uma vez. Não, o número 6 apareceu uma vez. O número 8 apareceu uma vez. E o número 9 apareceu uma vez. Tá certo? O total dá 5... 6, 7, 8. Então, tá certo. Então, é sempre bom você fazer essa conferência, né? Com o total, que é 8. 18 não, 8. Tá? Beleza. Agora, vamos calcular a média aritmética dessas observações. A média aritmética vai ser o quê? Vai ser a observação multiplicada pelo número de vezes que ela apareceu, né? Então, 3 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 6 vezes 1, mais 8 vezes 1, mais 9 vezes 1. Tá? Tudo isso dividido pelo total de observações, que é 8. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 1, 6. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. Aí, quando esse aqui dá 21... Aqui dá 14. 14 com 21 dá 35. 35 com 9, 46. Então, isso aqui vai dar 46 oitavos. Tá? 46 oitavos. Simplifica aqui por 2, vai dar 23 quartos. Quanto dá isso aqui? Deixa eu ver aqui. 23 dividido por 4. Dá 5,75, tá? Estranho, acho que eu errei os números, espera aí. 3, 5, 8, 3, 9, 6, 5, 5. Ah, vai dar certo. 6 mais 15, 21, mais 6, 27, 35, 44, né? Errei aqui, é 44. Ah, tá. Aí faz mais sentido. Desculpa, aqui é 44 sobre 8. 44 sobre 8 vai dar, simplifica por 4, vai dar 11 sobre 2, que é 5,5. 5,5, agora sim. Beleza? Show. Aí, vamos lá. Agora que a gente calculou o valor médio, né? Que é 5,5. Agora vamos calcular os desvios em relação à média. Lembrando que o desvio vai ser a observação menos a média. A gente vai calcular o quanto que cada observação se desvia em relação à média. Às vezes ela está para baixo, às vezes ela está para cima. Então, o 3 ele está 2,5 abaixo da média, então menos 2,5. O 5 está 0,5 abaixo da média. O 6 está 0,5 acima da média. O 8 está 2,5 acima da média. E o 9 está 3,5 acima da média. Beleza?
Depois, a gente calcula o seguinte, os quadrados dos desvios, né? Então, 2,5 ao quadrado dá 6,25. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 2,5 ao quadrado dá 6,25. 3,5 ao quadrado dá 12,25. Beleza? Agora a gente calcula a média aritmética dos quadrados dos desvios. Isso é a variância. Então, olha só, eu tenho o desvio de 6,25, mas cuidado, tem que multiplicar pela frequência, né? Porque esse desvio apareceu 2 vezes. Então, temos que multiplicar pela frequência, né? 2 vezes 6,25 mais 3 vezes 0,25 mais 1 vez 0,25 mais 1 vez 6,25 mais 1 vez 12,25. Tudo isso dividido por 8. Tá? Então, estamos calculando a média aritmética dos quadrados dos desvios. E aí, vamos fazer essa conta, né? Isso aqui vai dar 12,5. 12,5. Aqui vai dar 0,75. Aqui com 0,25 já vai dar 1, né? Bizu. Aí aqui, ó, 6,25 com 12,25 vai dar 18,5, né? 18,5. Então, nós temos, ó, 18,5 com 12,5 vai dar 31. 31. E 0,75 com 0,25 vai dar 1. Então, mais 1 vai dar 32. Olha que beleza. Então, a variância vai dar 32 sobre 8, que é 4. E deu certinho, né? Que eu tinha falado. Ah, não, eu tinha falado que a média era 4, né? Enfim. Beleza? Então, tá aí os números. Deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? Os nossos cálculos auxiliares. Então, a variância é 4. Lembra, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz de 4, que é 2. Então, já temos o desvio padrão. O que o problema pede? O corredor está insatisfeito com esse desvio padrão dele. Está muito alto, ou seja, ele está muito irregular. Então, ele quer diminuir esse desvio padrão em uma unidade. Então, o novo desvio padrão dele, vou chamar de desvio padrão linha, tem que ser 2 menos 1, 1. Ele quer diminuir o desvio padrão dele para 1. Só que qual vai ser o novo desvio padrão dele? Tá? Como é que vai ser calculado esse novo desvio padrão? Se o desvio padrão dele é 1, então a nova variância dele, vou chamar var linha, também vai ser 1, né? Vai ser 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, que é 1. E como é que calcula essa variância? Repara, a média dele, como nós falamos, não vai se alterar, certo? Deixa eu fazer uma traquinagem aqui. Ó, vou passar esse pedacinho aqui, vou passar aqui para cima. Beleza? Olha o que vai acontecer. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai acrescentar aqui observações iguais à própria média, que é 4, certo? Quantas observações? N. Quais vão ser os desvios dessas observações em relação à média? 0. Por quê? Se elas são iguais à própria média... Opa, 4 não, né? 5,5. Cismei com 4. 5,5. Quantas observações? N. Quanto vai ser o desvio delas em relação à média? 0. Então, o desvio dela ao quadrado vai ser 0. Tá certo? Então, a nova variância, o var linha, vai ser o seguinte. Vai ser aquela soma que nós já tínhamos, que era 32, certo? Mas, agora, o número de observações
que é n, vezes o quadrado dos desvios, que é 0, dividido pela quantidade, que antes era 8, só que agora será 8 mais n. Vê se vocês entenderam, né? A gente vai ter essa mesma conta que a gente fez aqui no numerador, só que agora eu vou acrescentar as n observações de 5,5. Só que os desvios delas são 0. Então fica n vezes 0. Entendeu? Que dá 0. Na prática ela não contribui em nada. Beleza? Mas é só para você entender onde que ela se encaixa. E no denominador é que vai mudar, porque eu tinha apenas 8 observações e agora eu tenho n observações. 8 mais n observações. Então, essa nova variância precisa ser igual a 1, que foi o que a gente mostrou aqui, para que o desvio padrão seja 1. Então, 32 sobre 8 mais n precisa ser igual a 1. Então, 8 mais n precisa ser igual a 32. Logo, n igual a 24. Então, o número de vezes que ele precisa correr com um tempo igual à média para que o desvio padrão diminua de 1 unidade é 24. Tá certo, gente? Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. A gente vai ter uma listinha de exercícios para vocês praticarem e não deixem de estudar esse assunto, porque são questões, como a gente viu, tem questões fáceis, questões médias, mas o conteúdo ele é relativamente pequeno. Então, é um assunto que, estudando pouco, né, pouco tempo, 1 hora e meia de estudo, você já consegue, provavelmente, acertar a questão que pode cair. Tá certo? Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau.